Vou fazer a abertura aqui por parte do Transforma, agradecer, primeiro falar em português, eu espero que agora com o microfone funcionando a tradução esteja captando bem, e a gente aproveita e faz o teste de fogo da tradução para ver se vai estar tudo ok também para o restante do evento. Bem, em primeiro lugar, agradecer imensamente ao Instituto de Economia, em nome do meu orientador de doutorado, professor Célio Iratuca, agradecer a toda a equipe que participou, que ajudou no evento, não só a equipe do Transforma, como também toda a equipe do Instituto de Economia, que foi, como sempre, de uma presteza, de uma eficiência ímpar para fazer esse evento acontecer, e agradecer ao Instituto também por acolher esse evento tão importante. Dizer que eu estou imensamente contente, primeiro por estar organizando esse evento pela parte do Transforma, dizer, para uma instituição que tem um pouco mais de 2 anos de existência, a gente está brigando e organizando e participando de uma rede como essa, é sempre motivo de muita alegria. E também vamos dizer assim, uma alegria especial pela importância de se abrigar um evento como esse, com essa temática no Brasil, e especialmente aqui na Escola de Campinas. Por que eu digo isso, né? Primeiro porque eu acho extremamente simbólico o Brasil abrigar um evento como esse. Se tem algum lugar que consegue juntar um nível brutal de desigualdade com uma estrutura tributária completamente regressiva, acho que o Brasil está aí na disputa entre os principais países do mundo que conseguem justamente, né, juntar esses dois problemas tão críticos dentro da economia. A gente está falando de um país em que o 1% mais rico detém 25% da renda nacional e que 45% dos impostos de arrecadação de impostos de indireto, notoriamente regressivos, e que a alíquota efetiva de imposto de renda do 0,01% mais rico é algo em torno de 5,6%. Então, só para a gente ter uma ideia de que se tem um país que tem que avançar muito na discussão de justiça tributária, na discussão de progressividade tributária, sem sombra de dúvida, esse país é o Brasil. E isso tudo vem numa hora muito oportuna para a gente, porque vem no momento justamente em que o Brasil se depara e começa a discutir e tentar tomar atitude a respeito desse problema crônico que a gente tem, essa relação entre desigualdade e uma regressividade brutal tributária. Então, esse já é um motivo de contentamento para a gente, porque a gente recebe um evento desse porte num momento em que esse é o debate que está se fazendo no Brasil. Exatamente esse é o debate que está no centro da agenda política do Brasil, a reforma tributária, a tributação dos mais ricos e a transformação da estrutura tributária brasileira numa estrutura muito mais progressiva, muito menos injusta do que essa estrutura que a gente tem. E como se não bastasse isso, uma segunda questão de muito contentamento em receber esse evento é a importância em se discutir o financiamento climático dentro de uma perspectiva do Sul Global, né? E a importância de países do Sul Global concentrarem a realização desse tipo de evento, concentrarem esse tipo de debate, que é um debate de suma importância para o Sul Global. Por que eu digo isso? Segundo os dados de 2023, né, se a gente pegar o total de financiamento, menos de 20% se dirigiu desse financiamento para o Sul Global, né, o que não cumpre nem sequer as necessidades básicas do Sul Global em relação a esse problema. Mas como se não bastasse isso, de todos os projetos financiados por dívida, cerca apenas de 20% foram para adaptação e resiliência. Como a gente sabe, as zonas tropicais serão as zonas que serão mais afetadas pelos efeitos da emergência climática que a gente já vive. Então, é uma zona, principalmente o Sul Global, que necessita de muita reflexão e da multiplicação e da criação de instrumentos diretamente ligados com a questão relativa à adaptação e resiliência das suas zonas urbanas. E nesse sentido, a gente está falando de um tipo de financiamento que depende majoritariamente do gasto público, do financiamento público
e do fortalecimento da capacidade fiscal do poder público em termos de execução de projeto, realização de gastos e financiamento de projetos relacionados, por exemplo, à adaptação e resiliência, que dificilmente conseguirão ser financiados majoritariamente pelo setor privado e pelos instrumentos tipicamente do setor privado. Então, para finalizar, a gente abrigar um evento como esse, em que casa essa discussão que para a gente aqui no Brasil está na ordem do dia, que é a discussão sobre justiça tributária, e focar essa discussão, sobretudo, na relação disso, que essa discussão tem com a questão do financiamento climático, está na ordem do dia, não só para o Brasil, mas para o Sul global como um todo. Portanto, novamente, a gente está muito feliz e acha que esse evento é um evento de suma importância para as discussões que a gente tem que ter aqui no Sul Global e principalmente que as discussões que a gente, enquanto Sul Global, a gente tem que tocar. Então, bem, sejam bem-vindos na nossa casa, que vocês desfrutem muito esses dias, que vocês se sintam em casa, porque aqui notoriamente, para quem é brasileiro sabe melhor, mas para quem está vindo de fora, essa daqui é tradicionalmente a casa do pensamento crítico no Brasil. E que esses 2 dias honrem esse reconhecimento e essa tradição aqui na Unicamp. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme para o Instituto de Economia sediar essa conferência. E de imediato eu gostaria de agradecer ao Marco Antônio, ao Transforma, na verdade, né, na pessoa do Marco Antônio, pelo esforço, né, pela dedicação em organizar esse evento, aos parceiros também, né, a Tax Justice Network em especial, por viabilizar também essa conferência tão importante. E, bom, também pedir desculpas, porque eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu tenho que receber uma comitiva aqui da Higher School of Economics de Moscou. Então, vou falar rapidinho aqui e ter que me dirigir ali para receber essa comitiva, né? Mas eu vou talvez repetir aqui algumas palavras que o Marco já destacou, né? O Instituto de Economia, ele existe praticamente desde 68, ainda como um departamento do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né? E ele foi criado no meio da ditadura brasileira e foi se constituindo como o grande centro de pensamento crítico sobre economia no Brasil e ainda se mantém, né, com essa característica. Repensar os problemas do capitalismo global e, obviamente, com a perspectiva da América Latina e do Brasil, né? Ver como é que esse desenvolvimento capitalista que vai generalizando as relações mercantis, né, vai excluindo uma parcela crescente da população, vai criando problemas de diferentes naturezas sobre os países da periferia latino-americana, né, e também do conjunto do sul global. Esse pensamento crítico, obviamente que ele foi buscando crescentemente se atualizar, né, incorporando, na verdade, questões chaves da evolução capitalista mais contemporânea, né? No momento em que ele foi formado, em que o Instituto foi formado, não se colocava de maneira tão evidente e tão crítica a questão climática, né? Então, essa questão foi sendo incorporada nos estudos aqui do Instituto de Economia e tem sido cada vez mais um dos vetores importantes para a gente discutir, né, o futuro da economia e da sociedade do Brasil e da América Latina. Da mesma maneira, a profundidade da economia financeirizada, né, como a gente vê hoje, também não se colocava, e obviamente que esse é um dos aspectos mais desafiadores para a nossa reflexão, né? Obviamente que também a situação geopolítica, né, embora tensa, sob a égide da hegemonia americana, também tinha outros contornos, né? Se formava de uma maneira diferente, né? E tudo isso, obviamente,
vai confluindo para o conjunto de transformações e desafios que estão colocados hoje para o mundo e para a sociedade brasileira. Né? O desafio que o Instituto de Economia se coloca é o tempo todo repensar essas questões críticas e, nesse sentido, ter essa conferência aqui, né, como o Marco destacou, tentando enfatizar a importância da justiça tributária como um dos elementos centrais para que a gente possa enfrentar essas questões, em nome, na verdade, do conjunto da população e não apenas de uma elite, é um dos elementos mais fundamentais. Né? A gente sabe que as proposições que muitas vezes se colocam para resolver questões climáticas, né, baseadas simplesmente em soluções de mercado, né, mercado de carbono, obviamente não vão ser suficientes. Encontrar novas formas de financiamento, mobilizando o setor público, bancos públicos, mas também o próprio orçamento fiscal é chave. Né? E nesse sentido, o conjunto das discussões que vão ser realizadas aqui, com certeza vão ajudar a mobilizar não apenas a comunidade acadêmica, né, mas ela precisa ir além disso, né, precisa mobilizar o setor público, a sociedade civil, enfim, as organizações não governamentais, chamando atenção para essa questão chave, não é? Quer dizer, a desigualdade dos efeitos das mudanças climáticas. O Marco também já fez referência, né? É muito desigual, desigual do ponto de vista das regiões do globo, mas também dentro das regiões do globo é muito desigual entre os estratos da população. Né? Quem sofre mais é a população excluída, a população que precisa mais, digamos assim, de uma atuação mais justa do setor público e, obviamente, que enfrentar as questões aí da tributação, né? Cobrar de quem pode financiar as ações de mitigação, enfim, as ações de adaptação, é chave. Bom, por tudo isso, né, eu, de novo, gostaria aí de agradecer a toda a equipe que esteve envolvida na organização desse evento, dizer que o Instituto de Economia está de portas abertas não apenas para esse evento, mas para outros que vocês queiram organizar aqui, né, sempre com essa natureza, de mobilizar a sociedade para questões importantes, né, e, novamente, agradecer aí aos parceiros que estão participando juntamente com o Instituto de Economia nesse esforço. Então, eu desejo aí 2 dias de trabalhos intensos, né, importantes, e que a gente consiga efetivamente mobilizar mentes e corações para essa questão tão importante. Obrigado. Thank you. Okay. Can you hear me? Is this okay? Yes. Thank you so much to the hosts of this event, to all the partners that are here, and to all of you participants. It's wonderful to open this conference and this important gathering today. We're meeting in Brazil for good reason. It's about a month to go until COP30 and the next round of UN tax convention negotiations that are continuing to reshape the global tax governance system. So this is a rare moment for us to connect the tax and climate justice agendas together, rather than treating them as 2 separate domains and 2 separate technical domains at that. We know that every year, about $500 billion at least leak out of public budgets through tax abuse by multinational corporations and by wealthy individuals. That is money that could fund some of the measures that were already mentioned now, as well as public services, social protection, and so on. So more than ever, we know that the narrative of scarcity of money, public money, is false. And it's a cynical, false narrative. The world is not running out of money, and climate finance is not new money that needs to be found as if it wasn't there in the first place. Instead, we know that a lot of wealth is hoarded, hidden, and siphoned away. So public resources do exist, and they exist in abundance, but they're locked. And part of the problem is an unjust tax system and permissive global tax rules.
So this illusion of scarcity fuels austerity and undermines climate action and social justice at large. Breaking it is very essential to building a more fair and more sustainable fiscal system to serve everyone. This is why we think the idea of tax sovereignty is quite important. In a technical sense, it is just the right of countries to design and enforce tax rules that reflect their priorities. So to tax income, to tax wealth, to tax corporations, including extractives and fossil fuel companies on their own terms. But sovereignty is also political and a moral concept in the sense that it reframes the debates we're having around self-determination and rights and human rights. So our work at the Tax Justice Network tries to show that reclaiming sovereignty by curbing tax abuse, enforcing wealth taxation, fair wealth taxation, and so on, could unlock vast domestic resources for climate action and other priorities. And yet, ironically, we also know that sovereignty cannot be defended or achieved alone. And the coming UN tax convention process and the negotiations are a once-in-a-generation chance to create fairer tax rules for all and not just for the few. So being here in Brazil and in Latin America is not incidental. We know that the region is a bit of a laboratory for extractivism, but also for resistance, from movements challenging tax injustice to feminist, decolonial economics, to community-led activism, to energy transitions. There's very deep experience here linking fiscal justice and the environmental struggle. And as the host country for COP30, Brazil, of course, also symbolizes a bit of a global crossroads, a place of diversity, of biodiversity, of inequality, of very high inequality, of democratic innovation, but also fiscal constraint and pressure. So we really want to learn from these contradictions and from the leadership of the Brazilian and Latin American partners that are here, who have long connected tax and climate justice in practice. So over the next few days, we hope to listen as much as we want to speak. And the conference is not about prescribing fixed answers, but about building shared strategies between tax, climate, feminist, and social movements at large. And we look forward to hearing some bold ideas, to hopefully agree on some concrete pathways, potentially have some disagreements, and yeah, just take it all in. And thank you so much for being here.